Minha prima roubou meu noivo no mês do casamento, mas agora ela tá implorando pra eu liberar o dinheiro dele. Eu ri na cara dela. Meu nome é Emily, tenho 29 anos, e juro que ainda parece mentira quando conto isso em voz alta. Não sei se o mais doentio foi o que Tyler fez, ou o fato da Ashley, minha prima, achar que eu ia simplesmente perdoar. E pior, ajudá-los a sair do buraco que eles cavaram juntos. Na época, eu achava que a Ashley era só uma menina mimada, sabe? Daquelas que vivem de selfie e vivem na aba da mãe. A gente cresceu meio juntas, mas sempre teve uma tensão estranha. E minha tia June fazia questão de alimentar isso. Mas nada. E eu repito, nada. Poderia ter me preparado pro dia em que recebi um convite de casamento. Do Tyler. O mesmo Tyler com quem eu tinha passado os últimos 5 anos. O Tyler que me pediu em casamento ajoelhado no meio do Central Park, com um anel que ele mandou desenhar pra mim. O mesmo Tyler que, 3 semanas antes, tava me mandando mensagem dizendo que sentia minha falta quando eu viajei pra resolver uma parte do negócio que a gente tava montando juntos. E de repente, ele ia se casar. Com a minha prima. Em segredo. Sem nem ao menos me dar uma ligação. Não sei dizer o que foi mais insano. Receber aquele envelope bordado com os nomes deles em dourado. Ou ver a Ashley chegando na porta da minha casa com um sorriso de quem acabou de ganhar um prêmio. Ela queria ver minha reação. Queria ver minha cara. E eu dei a ela o que ela queria. Mas o que ela não sabia é que aquilo ali era só o começo. Ela achava que tinha vencido. Ela achava que tinha me destruído. Mas o que vem depois, ela nunca imaginou. A pior parte nem foi o convite. Foi a audácia. A Ashley olhou bem nos meus olhos, com aquele batom rosa claro e o cabelo recém-feito, e disse: "Espero que você consiga vir, prima. Seria importante pra mim." Eu lembro da minha mão tremendo enquanto segurava aquele envelope grosso com acabamento perolado. O nome dos dois estava ali, em letras cursivas, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse um anel no meu criado mudo. Como se o homem que ela ia casar não tivesse dormido na minha cama menos de um mês antes. Eu não conseguia nem falar. Meu maxilar travou. Mas ela parecia se deliciar com meu silêncio. E ainda soltou com um tom meio debochado: "Tyler disse que vocês já não estavam bem há um tempo. Ele estava muito infeliz, sabe? Mas acho que você entende, né? Essas coisas acontecem." A raiva começou a subir devagar, mas eu ainda estava em choque demais para explodir. Só conseguia pensar em como tudo aquilo estava acontecendo rápido. E errado. Muito errado. Ela sabia. Ela sabia que eu ia descobrir daquele jeito, que eu não ia ter chance de entender nada, de processar nada. E foi de propósito. Ela queria me ver cair. Mas o que ela não entendeu é que eu sou do tipo que cai uma vez só. E levanta com faca na mão. Naquele dia, eu ainda não fazia ideia do que eles tinham tramado. Nem do que significava ela me dizer, com aquele sorrisinho venenoso: "Ah, e sobre o fundo, espero que você seja justa." A Ashley sempre foi a queridinha da família. Aquela que não precisava fazer esforço nenhum para ser bajulada. Desde criança, tudo nela era motivo de aplauso. O cabelo loiro, o sorriso de comercial, a energia leve, que na verdade era só burrice disfarçada de charme. Eu era a esforçada, a que tirava nota boa, a que ajudava minha mãe, a que não causava escândalo. Mas no fundo nunca foi suficiente. Minha tia June fazia questão de me lembrar disso a cada Natal, cada almoço de família, cada maldita comparação. Me lembro de um dia de ação de graças em que levei um certificado da faculdade. Eu tinha entrado na lista de honra. Nem terminei de contar e a June já estava gritando que a Ashley tinha conseguido um papel de figurante num comercial de shampoo local. Todos brindaram. E eu fiquei ali, com meu papel dobrado na bolsa, fingindo que não doía. Mas o pior não era isso. O pior era que a Ashley sabia. Sabia que me diminuíam. Sabia que me doía. E sorria. Aquele sorriso falso, ensaiado, com os olhos frios. A Ashley adorava se fazer de inocente, mas tinha o dom de espetar o dedo justo onde doía. Quando Tyler apareceu, no começo, ela mal disfarçava o tédio. Mas depois que viu a forma como ele me tratava, como se eu fosse o centro do mundo dele, foi aí que ela começou a prestar atenção. Foi aí que acendeu o olhar predador. Tyler e eu nos conhecemos na época da faculdade, mas só fomos nos aproximar depois da formatura. Ele tinha um senso de humor calmo, do tipo que não precisa gritar para ser ouvido. Trabalhava com marketing digital, eu com design. A gente sonhava alto, sabe? Construir uma agência nossa. Um plano que nasceu nas madrugadas em que a gente virava era café e planejamento. Eu bancava a estabilidade. Ele, a criatividade. Eu achava que isso era parceria, que era amor. Quando contamos sobre o noivado, a Ashley fingiu surpresa. Me deu um abraço mole, sem alma. A tia June, por outro lado, parecia ter ganhado na loteria. Um homem bonito, bem-sucedido e gentil. "Emily, você teve sorte, hein?" E depois, rindo alto. Mas olha, se fosse uns anos atrás, aposto que ele ia se encantar com a Ashley.
como se eu tivesse roubado o lugar que pertencia à filha dela. Naquele dia eu ri, mas por dentro foi como tomar um soco sorrindo. Eu devia ter visto os sinais. Quando a Ashley começou a aparecer com mais frequência nos jantares, com desculpas idiotas como "ai, tava entediada em casa", ou "queria conversar com a Emily sobre coisas de mulher", eu estranhei. Mas Tyler sempre foi educado demais, até com quem não merecia. E eu, idiota, achava que era só isso. Ele ria das piadas toscas dela, dizia que ela era boa companhia. Eu achava que ele só estava sendo gentil. Como eu fui burra. Uma vez, peguei ela olhando pra ele enquanto ele falava sobre o projeto da agência. Um olhar fixo, bobo, lambido. Como se ele fosse um ídolo pop e ela, uma fã de 13 anos. Quando ele saiu da sala, perguntei: "Você tá interessada no Tyler ou no que ele pode te dar?" Ela sorriu. Aquele sorriso venenoso de canto de boca e disse: "Ah, relaxa. Eu nunca pegaria homem de prima." Aquilo me deu enjoo. Mas o que eu fiz? Nada. Porque, até ali, eu ainda acreditava que lealdade familiar era uma coisa real. Eu ainda acreditava que o Tyler nunca seria capaz de me trair. Eu ainda achava que a Ashley era só imatura. Naquela época, a gente já estava estruturando o fundo financeiro para a agência. Eu coloquei boa parte das minhas economias ali, e Tyler começou a contribuir também. Bem menos, mas dizia que ia compensar depois. A ideia era ter capital guardado para quando ele largasse o emprego e se dedicasse só ao negócio. Tudo estava sendo feito com meu nome no controle. Ele preferia assim. Dizia que confiava em mim. Eu via aquilo como uma prova de amor. Agora eu sei. Era só conveniência. Enquanto isso, a Ashley não conseguia segurar um emprego por mais de 3 meses. Tinha largado 2 cursos, não sabia fazer um currículo e vivia esperando a mãe pagar tudo. Mesmo assim, minha tia jurava que a filha era um diamante bruto. O que ela era mesmo era uma pedra no meu sapato. E quanto mais Tyler se destacava, mais Ashley aparecia por perto. Elogiando, rindo das piadas, se fazendo de encantada com qualquer bobagem que ele falasse. Eu via, mas não via. E esse é o tipo de coisa que corrói devagar. Teve um fim de semana específico que hoje eu enxergo com outros olhos. Eu estava viajando a trabalho. Uma conferência em Austin. E Tyler ficou em casa. 2 dias depois, a Ashley postou uma foto no Instagram. Ela na varanda da minha casa tomando vinho. A legenda? "Domingo relax com gente querida." Quando confrontei o Tyler por mensagem, ele disse que ela tinha passado rapidinho para pegar um livro que eu tinha prometido emprestar. Um livro que ela nunca leu e que estava na estante fazia anos. Eu engoli. Engoli seco, como sempre. Eu já estava tão sobrecarregada tentando fazer o negócio sair do papel, conciliando meu emprego com o planejamento da agência, que não queria arrumar briga por causa de uma intuição. E claro, minha terapeuta vivia dizendo para eu não alimentar pensamentos intrusivos. Pena que ninguém ensina a diferença entre intuição e paranoia. Eu devia ter confiado na minha. Minha relação com a minha tia sempre foi uma corda bamba. Quando eu era pequena, ela fazia comentários tipo: "Você precisa aprender a se arrumar como a Ashley." Ou "Ser inteligente é ótimo, mas homem gosta mesmo é de mulher feminina." Cresci ouvindo que eu era muito séria, muito fechada, muito mandona. Já a Ashley era livre, espontânea, divertida. Mesmo quando largava tudo pela metade, era aventureira. Eu tinha que ralar em 3 estágios para pagar aluguel e faculdade. Ela ganhou um carro de presente no aniversário de 21. E ainda assim, toda vez que algo dava errado na vida dela, minha tia dava um jeito de culpar o universo. Ou alguém próximo. Uma semana depois do noivado, teve um churrasco de família. Eu e Tyler estávamos radiantes. Mal podíamos esperar para começar a organizar a cerimônia. Lembro da Ashley encostada num canto com cara de quem tinha comido algo estragado. Quando me aproximei, ela disse: "Só fico pensando se vocês estão se precipitando. Um casamento agora? Com tanta coisa acontecendo?" Eu sorri. "A gente sabe o que quer." Ela soltou um "tomara", com um tom que me deu calafrios. E eu ignorei. Sempre ignorei. Porque preferia acreditar que aquilo era inveja infantil. Porque a verdade dói demais para encarar de frente. A traição não veio como uma explosão. Ela veio como goteira no teto. Pequenas rachaduras no comportamento do Tyler que eu ignorei por tempo demais. Ele começou a sumir. Chegava tarde sem avisar. Dizia que estava cansado, que precisava de espaço. Reuniões que não existiam. Silêncios longos no celular. Eu perguntava se estava tudo bem, e ele sempre respondia com um "só cansado, amor." Só isso. E eu, como uma idiota funcional, acreditava. Comecei a dormir sozinha com mais frequência. Ele parava de me beijar de manhã. Parava de comentar minhas ideias pro negócio. Eu mostrava uma nova proposta de identidade visual e ele só dizia "legal." Antes, ele se empolgava junto comigo. Agora, era como se estivesse desligando, mas sem avisar. No fundo, eu já sabia. Mas tem um tipo de medo que paralisa. Medo de estar certa.
Porque estar certa significava perder tudo: meu parceiro, meu melhor amigo, meu plano de vida. Então eu fiquei ali, alimentando o cadáver da relação, fingindo que era só uma fase, tentando dar mais, ser mais, ceder mais, achando que se eu mostrasse mais amor, ele voltaria. Até que um dia, ele simplesmente desapareceu. Sem briga, sem aviso, sem desculpa. Sumiu do mapa por quase uma semana. Eu ligava, mandava mensagem e nada. Achei que tinha sofrido um acidente. Quase fui na polícia. Até que ele mandou um texto seco. Preciso de um tempo. Não tô bem. Foi isso. 3 linhas. 5 anos juntos. Uma aliança no meu dedo. E ele terminou por mensagem, como se eu fosse um troféu que ele cansou de olhar. Eu fiquei em frangalhos. Perdi o sono, o apetite, o rumo. E minha terapeuta me dizia que talvez ele estivesse passando por uma crise. Acreditei. Comecei a me culpar. A pensar se tinha sido o timing do negócio, se o estresse do fundo financeiro, se a viagem a trabalho. A verdade é que eu ainda achava que era minha culpa ele não me amar mais. 2 semanas depois do sumiço, eu recebi uma notificação do banco. Um acesso não autorizado à minha conta conjunta, a que usávamos para gerenciar os depósitos do fundo. Quando liguei para o atendimento, disseram que tinha sido feito um login com a senha antiga e que alguém tentou transferir parte do valor para outra conta, mas a transação foi bloqueada por segurança. Eu fiquei gelada. Tyler era o único, além de mim, que conhecia aquela senha. Mudei tudo no mesmo instante, mas meu estômago já estava virado. No mesmo dia, fui até o apartamento dele. Batidas secas na porta. Nenhuma resposta. Quando eu desci as escadas, vi o carro da Ashley estacionado ali em frente, com um cachecol que eu dei pra ela jogado no banco do passageiro. E naquele momento, tudo clicou. Tudo que eu tinha engolido nos últimos meses veio à tona como uma onda suja e quente. Ela. A Ashley. A menina mimada que nunca conseguiu conquistar nada sozinha. A cópia mal feita que passava a vida tentando roubar o brilho dos outros. Tinha conseguido. Ela levou o Tyler. E aparentemente, estava tentando levar meu dinheiro também. 2 noites depois, minha tia apareceu na minha casa sem avisar. Um salto-agulha. Um casaco de pele falso. Um sorriso que me causou náusea instantânea. Emily, querida, podemos conversar? Eu nem respondi. Só abri a porta. Ela entrou como se fosse dona do lugar. Tirou os óculos escuros e disse: Olha, eu sei que tudo isso deve ser doloroso, mas o coração quer o que o coração quer, não é? Você e Tyler já estavam com problemas. Você viajou, ficou distante. Essas coisas acontecem. Eu travei. Fiquei parada, sem conseguir dizer nada. Ela falava com um tom doce, manipulador, como quem consola uma criança depois de quebrar o brinquedo dela de propósito. A Ashley também sofreu muito, sabe? Se sentia culpada. Mas eles se apaixonaram, Emily. De verdade. Você vai ver isso um dia. E sobre o fundo que guardaram, Tyler está muito angustiado. Ele precisa da parte dele. Sei que você é justa. O sangue me subiu com tanta força que tive que morder a língua para não explodir. Como ela teve a coragem de me olhar na cara e falar aquilo? Depois de ter plantado essa traição dentro da minha casa, ela ainda veio me pedir dinheiro? Meu dinheiro? Como se eu devesse algo a eles. Eu não respondi. Nem uma palavra. Só fiquei ali, sentada no braço do sofá, com os olhos grudados nela, sentindo meu rosto queimar. Minha garganta ardia, e eu podia jurar que ouvia meu próprio coração batendo nos ouvidos. Minha tia ajeitou a bolsa no colo, como se estivesse esperando uma resposta madura da minha parte, tipo: Claro, tia, deixem que fiquem com a parte dele. Afinal, só me traíram, me usaram e me humilharam. Ela até sorriu, como quem já esperava minha compreensão. Mas aí, como se não bastasse, ela disse algo que me atravessou. Ashley sempre foi mais emocional, mais impulsiva. Você é tão racional, tão prática. Eu sabia que você lidaria com isso de um jeito adulto. Adulto. Aquilo soou como um tapa. Adulto pra quem? Pra deixar meu noivo ir embora com a minha prima e ainda abrir mão de um fundo financeiro que eu construí sozinha, praticamente com o suor do meu corpo? Que tipo de lógica distorcida era essa? Minha voz saiu antes que eu conseguisse pensar. Saia da minha casa. Baixo, direto. Ela tentou manter o ar superior, mas se levantou devagar. Enquanto colocava os óculos de volta, ainda soltou. Se você decidir ser sensata, sabe como me encontrar. Não vamos levar isso adiante se não for necessário. Afinal, família é família, certo? A porta fechou com um estalo seco. E foi aí que eu caí. Chorei como se tivesse sido atingida por um caminhão. Chorei por mim, por todos os anos que investi, por ter acreditado neles, por ter sido feita de otária por 2 pessoas que eu amei de formas diferentes. Mas o choro não durou muito, porque no meio daquele colapso emocional, uma parte de mim acendeu. Uma que eu achava que tinha apagado. Uma que dizia: Você não vai deixar isso assim. Nos dias seguintes, o burburinho começou. Minha tia, claro, espalhou uma versão alternativa da história. Disse que Tyler e Ashley se aproximaram depois que eu me afastei emocionalmente.
que eu não dava atenção, que eu era fria, que o fundo fiduciário era dos dois e que eu estava sendo vingativa. Tinha até gente da família me mandando mensagens dizendo que eu devia resolver isso com o coração, não com rancor. Aparentemente, o amor da Ashley agora era mais legítimo que meu sofrimento. E minha frieza, um problema maior que a traição que eu levei. Comecei a ser pintada como a amargurada, a invejosa, a que não superou. Em grupos de WhatsApp da família, minha tia mandava fotos do novo casal feliz, com legendas como "O amor sempre vence" e "Abençoados por Deus". Uma prima comentou numa dessas: "É triste quando alguém guarda tanto ódio no coração." E eu sabia que era sobre mim. Eu, que só estava tentando respirar no meio dos escombros do que me restou. Ashley me bloqueou em todas as redes, claro. Mas uma amiga em comum me mostrou os stories dela provando o vestido de noiva, rindo enquanto dizia: "Quando é pra ser, tudo conspira a favor." Eu senti nojo. Nojo de como ela transformou uma traição num conto de fadas. Nojo de como as pessoas engolem qualquer mentira quando é servida com um sorriso branco e filtro de noiva feliz. E enquanto isso, Tyler, silêncio. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpa, nada. Só o sumiço e depois o anúncio repentino do noivado com a Ashley, que, claro, não foi surpresa nenhuma pra mim, mas mesmo assim me rasgou por dentro. Eu não era mais a noiva. Agora eu era o obstáculo superado, a ex que não entendeu que acabou. Até que um dia, entre um bloqueio emocional e outro, recebi uma mensagem da Ashley. Fria, direta, como se fosse uma advogada. "Oi, sei que não temos mais uma boa relação, mas Tyler queria saber como vão ficar os termos do fundo fiduciário. Ele ainda tem direito à parte dele. Podemos conversar sobre isso?" A audácia. Eu quase quebrei o celular de raiva. Comecei a ter crises de ansiedade, dores de cabeça que me faziam vomitar. Não conseguia comer. Só de pensar em abrir e-mails do banco ou mensagens da família, meu estômago embrulhava. Minha terapeuta me recomendou tirar um tempo de tudo. Mas como? Eles estavam me caçando em todos os cantos, como se eu fosse a vilã da história deles. E pior, meu pai começou a me pressionar. Ele é um homem prático, calado, e raramente se mete em assuntos emocionais. Mas um dia me chamou para conversar e soltou: "Você vai levar isso até onde? Esse dinheiro não vale sua saúde." E eu entendi ali que até ele, meu pai, estava começando a duvidar de mim. Eu me senti sozinha de um jeito que nunca tinha sentido antes. Era como se todos tivessem escolhido perdoar os traidores, só para não ter que encarar o desconforto. E eu? Eu era o lembrete vivo da sujeira que eles fingiam que não existia. Eu me isolei. De tudo. Apaguei minhas redes, pedi licença do trabalho por algumas semanas e parei de atender ligações. Até minha mãe ficou preocupada. Veio até meu apartamento, me encontrou sentada no chão da cozinha, comendo cereal direto da caixa e chorando com a TV desligada. Ela tentou me abraçar, mas eu só disse: "Eles destruíram tudo, mãe. Tudo." Ela não respondeu. Só ficou ali sentada comigo, em silêncio, como quem sabe que não existe palavra que conserte aquilo. A gota final, naquela fase, foi quando recebi uma notificação da justiça. Tyler queria abrir uma mediação informal para resolver a divisão do fundo fiduciário de forma amigável. Tive que reler aquilo 3 vezes. Ele não só achava que tinha direito ao meu dinheiro, como achava que eu devia conversar com ele numa mesa, civilizadamente, como se ele não tivesse arrancado meu coração pela raiz e jogado no chão rindo com a Ashley ao lado. Atualização. Ontem à noite aconteceu algo que destruiu tudo que restava de mim por dentro. E ao mesmo tempo, foi a última vez que eu chorei por eles. Minha mãe me chamou para jantar na casa dela. Disse que ia ser só nós duas. Eu relutei, mas fui. Precisava respirar outro ar. Quando cheguei, ela estava estranha. Meio nervosa, servindo vinho antes da comida, puxando assunto sem olhar nos meus olhos. E aí, no meio do jantar, a campainha tocou. Era a Ashley. E o Tyler. Na minha frente, na casa da minha mãe. Com aquele sorriso cínico nos lábios, como se nada tivesse acontecido. Como se fosse uma reunião de família. Eu paralisei. Minha mãe tentou justificar, dizendo que só queria que resolvêssemos tudo de uma vez. Que era hora de encerrar esse ciclo. A Ashley fingia estar comovida, segurando as mãos no colo como uma atriz de novela. O Tyler mal me encarava. Ashley começou a falar com aquela voz melosa. "Emily, eu sei que você ainda guarda mágoa, e eu entendo. Mas você precisa entender o lado dele também. O Tyler não tá bem. Ele não consegue trabalhar direito. A ansiedade tá acabando com ele. Ele só quer a parte dele. O que é justo." Justo? Ela usou essa palavra. Na minha cara. Depois de roubar meu noivo, mentir pra toda a família e me pintar como uma vilã. Ela teve a audácia de falar em justiça? Eu me levantei sem dizer nada. Tyler tentou intervir. Disse: "Em, por favor. Em." Como se ele ainda tivesse esse direito. Como se não tivesse rasgado meu nome, minha confiança, minha dignidade. Eu peguei minha bolsa, olhei pra minha mãe com os olhos ardendo e só disse:
Isso foi baixo, até pra você. Quando saí pela porta, a Ashley ainda teve a coragem de gritar do corredor. Você não precisa ser cruel. Ele amava você. Só foi fraco. Você devia entender isso. Não sei se foi ali que alguma coisa dentro de mim morreu ou nasceu. Mas foi naquele momento que eu percebi. Eles não sentem culpa. Nunca sentiram. Porque no fundo, eles realmente acham que merecem tudo que destruíram. E agora querem que eu entregue o que restou. Eu passei a madrugada em claro, sentada na varanda do meu apartamento, com uma garrafa de vinho na mão e o silêncio rasgando meu peito. Não chorava mais. Não sentia mais nada que se parecesse com tristeza. O que eu sentia era outra coisa. Um tipo de frieza que não vinha da dor, mas da lucidez. A ficha finalmente tinha caído. Eles não iam parar. Não iam recuar. Porque acreditavam de verdade que tinham vencido. Que eu era só uma etapa superada. E que agora, depois de me reduzirem ao pó, ainda podiam me arrancar dinheiro. Como se fosse obrigação minha bancar o conto de fadas sujo que criaram em cima do meu cadáver emocional. Foi ali, naquela madrugada gelada, que eu tomei uma decisão. Pela primeira vez em meses, pensei em mim. Só em mim. Sem a culpa. Sem o peso do que vão pensar. Sem dó. E aí eu lembrei do fundo. Do contrato. Das senhas. Dos depósitos. De como tudo, absolutamente tudo, estava no meu nome. Eu era a única titular. A única com poder de movimentação. E mais importante, a única que sabia o quanto ali dentro já era fruto meu. E quanto vinha dele. Fui até meu escritório. Liguei o computador. Abri os extratos. Olhei linha por linha. Fiz os cálculos com calma. Durante mais de 2 anos, eu tinha alimentado aquele fundo com 80% dos aportes. E mais que isso, mantive ele com vida enquanto Tyler fingia ser um empreendedor frustrado, sustentado por mim, por meses. Gastei mais com ele do que ele colocou ali. Em comida, aluguel, transporte, até sessões de terapia. Aquilo não era dele. Nunca foi. E se restava algum valor emocional, ele morreu no corredor da casa da minha mãe, quando ela gritou aquela frase patética sobre entender o lado dele. Na manhã seguinte, fui ao banco. Falei com o gerente. Solicitei a liquidação do fundo. Tudo. Até o último centavo, sem deixar rastros. A moça do atendimento perguntou: "Tem certeza, senhora?" Eu só assinei. "Sim, tenho. E nunca tive tanta. A conta estava só em meu nome. Atualização 2. Eu fiz o que nunca pensei que teria coragem de fazer. E a sensação é como respirar pela primeira vez depois de meses de afogamento. 3 dias depois de liquidar o fundo, o Tyler apareceu no meu portão. Sem avisar, sem vergonha, com o mesmo moletom amarrotado de sempre e um envelope nas mãos. Quando abri a porta, ele disse: "Preciso falar com você. Por favor." O rosto dele estava tenso, olheiras fundas, barba mal feita. Parecia ter envelhecido uns 10 anos em poucas semanas. Ficamos na varanda. Eu, de braços cruzados. Ele, nervoso, andando de um lado para o outro. Até que largou o envelope na mesa e disse: "Esse é o contrato da mediação. Não quero confusão. Só quero a minha parte. Você sabe que tenho direito." Eu fiquei olhando para ele em silêncio. Deixei ele falar. "A Ashley e eu... A gente tá passando por um momento difícil. Ela perdeu o emprego. Eu ainda não consegui fechar com nenhum cliente fixo. O aluguel tá atrasado. E eu sei que você tá com raiva, mas aquele fundo foi construído por nós dois. Eu sei que você é justa, Emily. Justa." Lá estava ela de novo. A palavra mais usada por quem nunca foi. Eu peguei o envelope, abri devagar, olhei os papéis. Estavam todos lá. O pedido de divisão, os percentuais sugeridos, uma planilha com os valores que ele achava que tinha direito. Fiz questão de olhar tudo na frente dele. Depois levantei os olhos e disse: "Tyler, o fundo fiduciário foi liquidado." Ele congelou. "Como assim? Você sacou?" Assenti com a cabeça. "Tudo. Mas... E a minha parte? Você não tem parte." Ele ficou branco. Apoiou as mãos na mesa como se tivesse sido atingido no estômago. "Isso é roubo." "Não. É cálculo. Você colocou 20% ali dentro. E eu gastei, no mínimo, o dobro disso com você. Fiz questão de registrar. Eu te sustentei por meses, Tyler. Te banquei enquanto você dizia que o sucesso estava vindo. Aquilo não era um fundo de casal. Era uma ilusão que só eu sustentei. E agora acabou." Ele tentou me interromper, dizendo que ia processar. Eu deixei ele falar. Depois mostrei um extrato da minha conta secundária, onde comprovei todos os pagamentos que fiz para ele. Comida, aluguel, transferências mensais, cartão usado por ele. Disse que se ele quisesse brigar na justiça, eu estava pronta. Com advogados, registros e, mais importante, verdades. Ele ficou sem palavras. Só respirava rápido, como se tentasse absorver tudo de uma vez. A arrogância foi saindo do rosto dele aos poucos, substituída por um desespero quase infantil. Ele sentou na cadeira com as mãos no rosto, murmurando coisas como: "Não acredito que você fez isso comigo." E "A Ashley vai me matar." Eu fiquei ali, em pé,
olhando para a cena com uma calma que nunca imaginei ter. E foi aí que ele soltou: "Você destruiu minha vida." Foi quase cômico. Eu ri, baixo, com desprezo. Me aproximei devagar e falei baixo, olhando direto nos olhos dele: "Você destruiu a sua vida no dia em que entrou na minha casa para me usar e depois fugiu com a minha prima. Você cavou esse buraco com as próprias mãos. Eu só tirei a escada." Ele tentou mudar de estratégia. Veio com o tom arrependido. Falou que sentia minha falta, que pensava em mim todos os dias, que talvez tivesse feito uma escolha errada. Disse que a Ashley não era quem ele pensava, que ela mentiu sobre o emprego, sobre o quanto ganhava, que vivia esperando que ele resolvesse tudo, e que agora ele estava afundado. "E você achou que era justo vir aqui pedir a minha ajuda?" Perguntei. "Eu achei que você ainda se importava." Eu me abaixei até ficar no mesmo nível dele. "Eu me importei, por 5 anos, e você jogou isso fora. Eu me importei tanto que cheguei a pensar que a culpa era minha. Mas hoje, eu só quero distância. E que vocês dois sintam na pele o que é viver com as escolhas que fizeram." Ele saiu dali sem dizer mais nada. Desceu as escadas como um homem derrotado, com os papéis ainda na mão, os ombros caídos. E se achava que aquilo era o pior. Mal sabia o que estava por vir. Porque no dia seguinte, quem apareceu na porta da casa dos meus pais foi a Ashley. Ashley chegou com a cara lavada, um coque mal feito no alto da cabeça e olheiras que nem o corretivo mais caro esconderia. Minha mãe foi quem atendeu. Eu estava na cozinha quando ouvi a voz doce e falsa ecoar no hall: "Tia, por favor, eu só preciso falar com a Emily. É urgente." Minha mãe respirou fundo e respondeu: "Ela não quer falar com você, Ashley." E eu também não, mas a Ashley insistiu, chorando. Literalmente chorando, com aquela voz trêmula de novela barata. "Eu sei que cometi erros, mas o Tyler, ele mentiu pra mim. Ele prometeu estabilidade financeira. Ele disse que o fundo era nosso. E agora a gente tá com ordem de despejo, tia. Eu não tenho pra onde ir." Quando ouvi aquilo, fui até a porta. E quando ela me viu, foi como se tivesse encontrado um colete salva-vidas no meio do naufrágio. "Emily, por favor, você não precisa me perdoar. Só libera a parte dele. A parte que é dele, só isso. Eu não quero nada além disso. A gente vai sumir da sua vida depois." Ela tava tremendo. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi medo real nos olhos dela. Medo de perder o pouco que ainda restava daquela fantasia de princesa que ela mesma construiu. Eu cruzei os braços e disse: "Você sabia que ele não tinha emprego fixo. Sabia que o aluguel estava no meu nome. Sabia que o cartão que ele usava era meu. E mesmo assim você entrou no meu lugar. Por quê?" Ela ficou muda. Depois engasgou umas palavras sem sentido e chorou mais forte. Minha mãe, parada ao meu lado, cruzou os braços e disse: "Eu devia ter barrado isso lá atrás. Eu dei espaço demais para essa palhaçada acontecer." Ashley então se ajoelhou. Sim, se ajoelhou. Ali, no chão da varanda da casa da minha mãe. Chorando e dizendo: "A gente vai ser despejado, Emily. Eu não tenho diploma, não tenho emprego. E ele só vive dizendo que tudo vai melhorar, mas nunca melhora. Por favor, só libera os 50% dele. Pelo menos isso." E foi aí que meu pai apareceu na sala. Ele tinha ouvido tudo. E com a calma mais cortante do mundo, disse: "Se ele é tão genial assim, que escreva um livro sobre como perder tudo em 1 ano. Talvez assim consiga pagar o aluguel." Ashley cobriu o rosto e chorou mais alto. Eu só assistia, sem me mover, sem ceder e sem sentir pena. Nem um pingo. Ashley ainda tentou apelar pro emocional. Disse que não era justo eu deixar ela sofrer pelos erros do Tyler, que ela foi manipulada, que acreditou nas promessas dele assim como eu um dia acreditei. Me chamou de irmã. Irmã? Como se aquilo apagasse o fato de que ela deitou com um homem com quem eu ia me casar, dentro da mesma casa onde um dia comemoramos juntas meus 27 anos. Mas aí veio o golpe final. Ela disse soluçando: "Eu achava que ele tinha algo seguro com você. E quando ele me disse que o fundo fiduciário era grande, que já estava garantido, eu só pensei, eu só queria alguém que cuidasse de mim." E aí estava a verdade. Ela não queria o Tyler. Ela queria segurança. Ela queria o que eu tinha construído. Ela queria encurtar o caminho. Minha mãe, ao ouvir aquilo, se virou de costas. Meu pai nem disfarçou a risada seca. Ele respondeu antes de mim: "Então você prostituiu seu futuro achando que tinha garantias. E agora quer que a Emily banque a farsa toda?" Ashley ficou em silêncio. Pela primeira vez, pareceu entender que ninguém ali ia salvá-la. Nem a mãe dela apareceu. Nenhum parente. Nada. E então ela me lançou um último olhar. Não de súplica, nem de raiva, mas de pavor puro. O olhar de alguém que sabe que perdeu. E que agora vai ter que viver com o vazio da própria escolha. Eu olhei pra ela e disse com a voz mais firme da minha vida: "Você não foi enganada. Você se enganou sozinha. Você escolheu trair. Escolheu mentir. Escolheu acreditar que beleza e um rostinho bonitinho compram estabilidade. Agora lide com o troco."
A parte dele não existe mais. E se você quiser um teto, sugiro que comece a procurar um emprego. De verdade dessa vez. Ela ficou ali, ajoelhada, imóvel. E eu entrei, fechei a porta. Sem gritar, sem olhar para trás. Faz 2 anos desde aquela cena patética. Não ouvi mais falar deles. Só sei que Ashley trabalha numa cafeteria no centro e que Tyler a deixou e voltou a morar com os pais. Eu sigo aqui. Fiz minha primeira viagem sozinha. Abri meu próprio negócio. Aprendi a andar sem muletas emocionais. Não me tornei uma pessoa melhor com tudo isso. Nem mais forte. Só mais consciente. Consciente de que não devo nada a quem me desejou pouco. E que justiça às vezes não é sobre vingança. É só sobre fechar a porta e não abrir mais.